Capítulo 317 de Boku no Hero Academia, a consolidação da transformação do Midoriya depois do último arco de Boku no Hero. Nossa senhora, aquela última página, muita gente comentando dessa última página desse capítulo com Dark. O mangá tem ficado, o mangá ele tem se tornado, a gente viu capítulos atrás, a decisão do Midoriya de deixar a Yue, aquela página também ter feito bastante, ter repercutido bastante entre o fandom, não só de Boku no Hero, mas tendo furado a bolha também e atingindo outras bolhas também de mangás. E agora a gente vendo esse capítulo com essa página para realmente consolidar todo esse processo de transformação do personagem até então. Vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Então, só lembrando, se você ainda não foi inscrito, toda semana tem vídeo comentando o mangá de Boku no Hero, então não se esquece de se inscrever. A gente tem um acordo? Aperta aqui a minha mão. Temos um acordo então, a partir de hoje. Se inscreve? Beleza. O capítulo começa mostrando que os heróis eles conseguiram escapar da explosão, que a gente obviamente sabia que eles não iam sofrer com aquela explosão, eles iam conseguir escapar de alguma forma, mas a gente não soube exatamente como aconteceu. Se foi por conta do sensor de perigo do Midoriya, se foi o Kamui Woods fazendo uma proteção estilo Groots ali de madeira para proteger os heróis, se foi o Endeavor usando o poder de fogo dele para conseguir dissipar a explosão, que também é de fogo, né? A gente não sabe exatamente como isso aconteceu. A única coisa que a gente sabe é que o Midoriya ele se separou daquele grupo de heróis. Eu particularmente não acho que precise necessariamente de uma explicação de como eles conseguiram se salvar dali, porque existe uma gama de possibilidades, né? Várias opções, então é só a gente escolher qual que a gente quiser. Mas ainda assim, a gente ter esse salto, esse pequeno salto no tempo, por mais que a gente veja a separação do Midoriya com o All Might pro resto do grupo, fez parecer que aquela cena da mansão só existiu porque o Correio ele queria fazer aquela cena fodona do All for One dizendo você é o próximo. Eu não acho que, nem quero na verdade, que volte para aquele momento para explicar como eles sobreviveram àquela explosão, porque como eu falei, várias opções que a gente tem aqui para justificar isso tudo, mas ainda assim eu senti que perdeu um pouco ali do objetivo, né, do propósito deles terem ido àquela mansão. Então são mostrados os heróis discutindo sobre a Lady Nagan, se ela ainda tinha alguma informação para dar que poderia ajudar, mas obviamente agora ela no hospital ficaria complicado, né? Não teria mais informação que ela poderia dar, foi realmente aquela a única coisa que ela pôde fornecer aos heróis. Também é discutido sobre o Death Arms, que era um herói que chegou a se aposentar por não aguentar o peso das críticas a ele e aos heróis. A gente sabe que tem ocorrido um movimento muito grande, né? Uma rejeição muito grande e muitas críticas aos heróis, e isso obviamente abala muito o psicológico de qualquer um, né? Antes deles serem heróis, eles são também seres humanos. Ele até diz que um comentário negativo atinge muito mais do que 10 comentários positivos, e isso é, obviamente, isso é exatamente como funciona as redes sociais. Quem lida com redes sociais fala muito sobre isso, já é um assunto muito batido, muito discutido sobre isso, mas que não deixa de ser real e não deixa de ser atual também. E olha só, né? Provavelmente essa rejeição não só sendo executada fisicamente, pessoalmente, né? Com os heróis ali, o pessoal jogando lixo em cima dos heróis, mas também através das redes sociais. Então imagina também os heróis eles tendo que lidar com isso em casa, né? Tendo que lidar ali com todas as críticas, isso obviamente abala o psicológico de qualquer um. O Endeavor ele também diz que a imprensa está cada vez mais perto de juntar as peças do quebra-cabeça sobre a ligação do One for All e do próprio Midoriya, principalmente por causa dos relatos dos antigos heróis e como isso pode se tornar um risco que pode sobrecarregar o Midoriya caso essas informações elas sejam reunidas, caso eles cheguem a essa conclusão de que o Midoriya ele tem alguma relação com o One for All também. Então olha só o risco que ele pode correr, né? De uma sobrecarga, uma pressão social muito maior em cima dele. E é claro que não só as pessoas, a mídia, a imprensa, enfim, vai estar todo mundo discutindo e teorizando sobre isso, mas principalmente as pessoas que estão ao redor do próprio Midoriya também, os alunos, os colegas de classe dele também vão começar a questionar sobre isso, né? Eles não vão achar que foi uma mera coincidência ele agora ter sumido da escola, ter abandonado a escola, e agora no final do capítulo a gente vê que tem surgido uma lenda urbana sobre um cara que tem salvado heróis e que não se sabe exatamente a identidade dele. Eles não são burros, eles vão começar a ligar também um ponto ao outro. E eles também se perguntam por que o All for One nunca revelou o segredo do One for All pro mundo, mesmo quando o All Might estava no auge da sua glória, que seria o momento mais propício a isso, né? Quanto maior a sua altura, maior a sua glória, maior também a sua queda. E isso porque ele chegou numa possível resposta que seria porque se todo mundo souber do segredo, é capaz do Midoriya ele passar a ser mais protegido ainda
pelos heróis, fazendo assim com que ele não se exponha da forma como ele está fazendo agora, que é justamente o que o All for One ele precisa. Ele precisa que o Midoriya ele se exponha para assim ele correr esse risco e a chance dele ser capturado ficar maior. Ao mesmo tempo que os próprios heróis eles também precisam da ajuda do Midoriya para que ele consiga reunir as informações dos vilões. Então um dilema assim, levemente parecido com o Narutinho na época da saga do Pain, que a Akatsuki estava querendo sequestrar ele e se tornou um dilema se a gente usava o poder do Naruto, que era um cara extremamente poderoso, para lidar com a Akatsuki, ou se a gente privava esse uso dessa força dele e protegia ele ao máximo. No caso do Danzou, ele queria que o Naruto ele não fosse chamado, né, pra proteger a Kyuubi, não o Naruto, obviamente, porque o Danzou tá cagando pro Naruto. Já a Tsunade queria chamar o Naruto porque o Naruto é um baita ninja, querendo ou não. Ia ter a força dele lá em Konoha e ia fazer muita diferença, tanto que fez. O Endeavor ele chega a receber também uma mensagem e uma ligação perdida que tinha lá registrada do Shoto, pedindo para atender ele, né? Mas ele não pode se comunicar com ele agora, dizendo que ele não pode falar com o Shoto agora. Nossa, deu uma quebra, olha só como o mundo gira, né? Agora é o próprio Shoto que tá querendo falar com o pai dele, inclusive pode muito bem ser que essa mensagem, essa preocupação já seja um indício de que a galera da turma 1A esteja já teorizando, peraí, tem alguma coisa estranha, será que o Midoriya ele tá realmente envolvido nisso tudo? Por que meu pai não tá querendo falar comigo? Ele não sempre quis falar comigo? Será que ele tá envolvido com alguma coisa? Será que ele pode estar também em contato com o Midoriya? Será que ele sabe de alguma coisa? Afinal, ele é o herói número 1? Então pode ser que o assunto que ele quisesse falar fosse em relação a isso. Eu tô aqui parecendo com 2 telefones na mão o tempo inteiro, com 2 telefones na mão. Até o Hawks dá uma de curioso nessa hora, tentando ver a mensagem, o que tinha ali no celular do Endeavor, o Endeavor tentando esconder, ficou uma cena engraçada. E a segunda parte desse capítulo mostra como o Midoriya ele se separou dos heróis e se reencontrou com o All Might, que a gente não tinha visto que foi até a mansão com os outros heróis, afinal fazia algum sentido ele não ter se exposto como os outros heróis, mas pode ser o caso dele ainda estar próximo ali, né, daquela mansão enquanto eles foram lá entrar na construção. É mostrado como o Midoriya ele entrou em contato com um assassino e ele venceu com extrema facilidade. E olha só a expressão do Midoriya nessa página, dele lá como se tivesse randomizado aquele vilão, como se tivesse randomizado aquele assassino, e ele até com uma aparência muito mais dark do que a do próprio assassino. Detalhe que esse assassino, que esse vilão, ele tem uma tatuagem no braço, se eu não me engano, de uma personagem que ela estuda, de uma estudante da própria UA, uma tal de Ibara, aquela que tem o poder dos cipós no cabelo, né? Será que... E não só ela, mas também outras figuras femininas tatuadas no corpo, será que ele é algum maníaco do parque que sequestraria as personagens femininas? É uma possibilidade. Sequestradora de estudantes femininas, assim, o negócio tá dark. Do jeito que o negócio tá dark, eu não duvidaria. E a cena que mais mexeu comigo nesse capítulo, que foi o Midoriya ele rejeitando a marmita que o All Might tinha preparado para ele. A gente viu que antes ele tinha até, né, num outro momento ele tinha pego a marmita do All Might e tinha comido aquela marmita, mas nesse momento, não. Nesse momento, realmente, ele já passou a rejeitar essa marmita, dizendo que ele não precisa mais seguir ele, que o All Might ele não precisa mais seguir o Midoriya, que ele já pode se mover usando 100% do One for All, como o All Might fazia no auge. Ou seja, que não precisa mais dele, como se realmente não precisasse mais da ajuda dele. Que é melhor ele ficar de fora disso para ele não correr perigo. E que essa é a missão dele como sucessor do One for All. Essa página mexeu muito comigo. Essa página, nossa, tocou no meu coração de um jeito que eu fiquei, cara, não faz isso. Cara, não faz isso. É muito parecido com o que o próprio Peter Parker fez com o tio Ben também, né? Dizendo, olha só, eu não preciso da sua ajuda, porque pare de agir como se você fosse o meu pai. Imagina se ele lança uma dessa também, né? Porque o All Might, ele meio que age ele também diretamente como um pai dele, além de tutor também. Então, quase nas entrelinhas, é como se mesmo que ele não tenha sido tão grosso assim nesse momento, mas na prática ele tá querendo afastar porque ele tá tipo, não, fica na sua porque eu vou resolver isso aqui. Só que na posição do All Might, ele lembrando que jurou proteger ele até ele crescer, mas ao mesmo tempo que ele sabe das coisas que só o próprio Midoriya ele pode carregar, todo o peso e todo o fardo, e que ele queria dizer para ele não se cobrar tanto,
para ele descansar um pouco. Era a única coisa que ele queria. Era só pedir para ele não se esforçar tanto, para ele pegar um pouco mais leve. Até para completar, a própria marmita cai no chão, né? Aquela cereja do bolo, só para deixar a cena ali, ó, meu Deus do céu, o All Might tropeçou e a marmita caiu no chão ali. Eu já achei um pouquinho forçadinha a piada, né? Tipo assim, todo o diálogo até então tava muito legal, mas ó, a marmita caiu no chão, nossa, como sujou a comida ali. Eu me emocionei nessa parte. Não, eu me emocionei também, meu amor. Eu fiquei tocado. Quando eu li aquilo, eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei muito tocado com essa cena. E dificilmente isso acontece. Nossa, me doeu. Me doeu muito quando eu vi essa cena. Me doeu muito quando eu vi essa cena. E até Paula D'Agostinho estava teorizando aqui que pode ser que esse afastamento, né, o Midori ele querendo se afastar do All Might para assim também ao mesmo tempo proteger ele, tirar ele um pouco do perigo, pode ser justamente a ruína do All Might. Pode muito bem ser o caso de ele estando isolado agora, ou ele tendo ficado para trás, pode muito bem ser a justificativa dele também começar a correr um risco real e assim ocasionar lá na frente a morte dele. Talvez até mesmo usando o All Might como refém. E será que isso vai acontecer partindo do próprio Stain, que apareceu nesse capítulo e observou eles dois conversando e o Midoriya ele indo embora e deixando o All Might sozinho, desprotegido? É importante a gente lembrar que o Stain, na verdade, era um ultra fanboy do All Might e dificilmente ele faria algum mal ao próprio All Might, a não ser que ele tivesse mudado de perspectiva, mudado de forma de agir e talvez tenha passado a trabalhar pro All for One, o que eu duvido um pouco, né? Ele realmente era bastante fiel à ideologia dele, à forma de pensar dele, então eu não sei se ele ia mudar isso agora. Mas existe uma possibilidade, o Stain ele tá lá muito próximo do All Might, então pode ser que ele interaja com o All Might de alguma forma que a gente não sabe ainda. Tomara que não seja colocando o All Might em risco. Concordo, o Stain era fanboyzaço do Sim, All Might. o pessoal não tem que ficar com medo. A ponto de falar, o único cara que vai deixar me matar é o All Might. All Might. Bobalhão. E no final é dito que são criados boatos em torno do Midoriya, como se ele fosse uma lenda urbana, um mito que não se sabe se realmente existe, o que inclusive faz sentido, né? Afinal eles não sabem da identidade dele. E o que é dito entre aspas aqui, né? Dizem que ele aparece sem fazer nenhum barulho. Eu ouvi dizer que ele tem várias individualidades. Peraí, mas esse não é o mesmo poder do All for One ou de algum gnomo? Mas parece que ele está ajudando. Os rumores falam que ele está sempre coberto de sangue, lama e cicatrizes. E na última página, e que ele não se parece nada com um herói. Essa última página que foi a que repercutiu, que todo mundo pensou, caraca! Mas tá idêntico ao Garou nesse último capítulo, tá um visual muito parecido, um negócio assim, porque a comparação com o Garou é justamente pelo fato do Garou ele estar passando por um processo de monstrificação e se tornando assim um vilão. Na prática ele já era um vilão, mas ele se tornando ainda mais um vilão agora, com um aspecto de vilão ainda muito maior. E agora, o Midoriya passando por esse processo também de transformação visual, se transformando agora nessa figura completamente dark. Ele era dark, ele se liga, ele era dark, muito dark. Eu fiquei imaginando agora, a gente podia rolar uma montagem disso também, né? Mudar aquela frase toda que foi dito sobre o Midoriya, da lenda urbana em torno dele, dizer assim, ele era dark, muito dark, ele andava dark, ele falava dark, ele batia dark. Ele batia Dark, ele tem um chicote negro, então ele realmente bate Dark nos outros. Nossa, tomara que alguém faça essa montagem porque eu tô com preguiça de fazer. Então a pergunta que fica é quem é o Midoriya a partir de agora, né? Ele tá praticamente irreconhecível, mas será que ele tá tão irreconhecível assim? Porque no capítulo passado a gente chegou a ver a expressão real do personagem. A gente chegou a ver o rosto dele como é por trás dessa roupa de agora, né? Então, existe uma mudança, mas também existe uma questão de marketing ali pra gente sentir esse impacto do visual todo ultra dark dele, mas que também serve como uma estratégiazinha de marketing pra atrair a galera. Caraca, mas esse é o Midoriya agora? Mas se você prestar atenção, ele por trás dessa máscara, existe sim uma transformação. Ele ainda rejeitou a marmita do All Might, ele ainda tá querendo agir cada vez mais sozinho nessa missão dele solitária, mas ainda assim não é uma transformação como a própria figura, como o visual dele dá a parecer, faz parecer. E eu senti muito que esse final de capítulo ele serviu, como eu falei no começo do vídeo, para consolidar todo esse processo
de transformação. A gente teve a derrota da Lady Nagant, ela passando aí pro hospital agora, a gente vendo que o Midoriya ele tá cada vez mais sozinho, e a gente teve, eu acho que a conclusão de mais um arco, um mini arco aqui, para introduzir essa saga final. Dá pra dizer que a gente chegou ao final desse primeiro arco, dessa saga final de Boku no Hero Academia. Vamos ver como é que vai ser os próximos passos do andar dessa história. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal para não perder toda semana os vídeos que saem sobre o mangá de Boku no Hero Academia. Aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!